E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa primeira aula do quarto e último bimestre, certo? A aula passada foi a reavaliação lá, né, junto com a semana de ciência e tecnologia, né, que era só entregar o que estava atrasado e tudo mais. Então hoje a gente começa a próxima parte, né? Inclusive aqui está errado, é só circuitos multiplicadores, a gente já viu ceifadores, né? Então hoje a gente vai ver os circuitos multiplicadores de tensão. Então qual que é a ideia? A gente vai colocar uma tensão lá na fonte, né, um sinal alternado, e a gente vai ver que esse circuito consegue me dar um sinal CC, né, então retificado, maior do que o valor de pico da fonte. Então a gente vai ver o valor da tensão subindo ali. Então essa é a ideia. Como que isso vai funcionar? Bem, tá aqui. Não tem muito de teoria, é igual aquele outro experimento, não tem muito o que eu ficar escrevendo, o que ficar falando aqui. É mais fácil eu mostrar o circuito e explicar o que acontece para vocês. Se ficar alguma dúvida, a gente conversa lá na aula. Mas eu acho que dá para entender bem. Então, a ideia desse multiplicador são circuitos aqui, né, que ele chama de compostos de retificador com vários estágios que ele chama. Então, a ideia é retificar e multiplicar esse valor, né, de tensão de pico ali na entrada várias vezes. Só que eu estou usando uma única fonte, né, não tem como tirar a energia do nada. Então, se eu estou aumentando a tensão, eu vou diminuir a corrente que a fonte consegue entregar, né? Então tem um limite ali, não fala, é só colocar um monte desse circuito aí que dá para colocar qualquer carga. Não, vou aumentar a tensão, eu consigo suprir uma carga com tensão maior, mas eu não consigo dar uma corrente maior para essa carga porque tem a limitação física da fonte, não tem o que fazer, né? Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Então, imaginem aqui, né, eu vou explicar nesse, mas é igual, mas aqui esse aqui eu acho mais fácil. Depois eu explico nos outros também. Acho que até quando a gente for montar no Proteus, né, vocês vão ver que eu já montei ali, a gente vai montar nesse esquema aqui, que dá para ver melhor os estágios e é mais fácil de pensar, né? Então, qual que é a ideia? Esse VE é aquela tensão de entrada que vai ser, né, alternado. Então vai ter ciclo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então vamos avaliar aqui o que acontece. Vamos começar com o semiciclo negativo, que é mais fácil de ver. Então, quando esse cara aqui está no semiciclo negativo, então vamos pensar que ele está o menos possível, né? Ele está o mínimo de tensão que ele tem, né? O máximo para baixo. Então, esse diodo D1 vai conduzir, certo? No máximo. Então, ele vai conduzir, certo? E aí, esse C1, certo? Ele vai conduzir aqui está menos, aqui tá, como ele está invertido, né? O semiciclo negativo, aqui está positivo, aqui está negativo. Então, esse cara vai vir aqui, vai conduzir, e aí esse C1 vai carregar com o valor de VE, certo? Porque vai estar mais VE aqui, menos VE aqui. Vai estar menos VE aqui, mais VE aqui, né? O mais vem por baixo. Então, esse cara vai carregar com um VE positivo, né? Com negativo aqui e positivo aqui, né? Nesse sentido, o VE desse C1, certo? E aí, esse lado não vai porque esse cara não está carregado ainda, não vai passar nada para lá ainda, porque esse diodo não vai deixar ainda. Calma lá, vocês vão ver. Então, o negativo vai vir. Esse é o jeito mais fácil de pensar. Cada semiciclo vai carregar alguma coisa. Então, no primeiro semiciclo negativo, esse cara conduz e carrega esse C1 com VE. Então, carreguei com o valor, né, que eu tenho aqui máximo da minha fonte. No positivo, o que vai acontecer? No positivo, esse cara aqui, né, esse VE, vai se somar com o VE do capacitor. Então eu vou ter um VE nesse sentido. O VE do capacitor também é nesse sentido. Então eu vou ter dois VEs aqui. E aí, esses dois VEs vão passar por esse diodo e vão carregar esse capacitor com dois VEs. E como a minha carga, né, o VS aqui veio de saída, está ligado em paralelo com esse capacitor, ele vai ter a mesma tensão. Então, no semiciclo negativo, eu carrego esse cara com VE. No semiciclo positivo, eu vou ter 2 VE para cá. Então eu vou carregar o C2 com 2 VS. Como ele está em paralelo, eu vou ter na saída 2 VS. Então esse circuito é um dobrador de tensão. Esse aqui é análogo a esse, mas esse aqui é o mais comum de montar. Então ele é um dobrador de tensão, certo? Acho que deu para entender, né? Mas vamos confirmar aqui. Então, esse é o triplificador e esse é o quadruplicador. Então, como que funciona o triplicador? Mesma coisa, né? Então vamos olhar agora para o semiciclo positivo. Vai vir VE para cá,
certo? Vai passar pelo D1 e vai carregar esse C1, certo? Aqui com valor de VE. Então, esse C1 vai ganhar VE passando por esse diodo, certo? Então, o C1 agora tem VE. Guarda lá, C1 VE. Vamos ver o outro semiciclo agora, por baixo. Vou ficar com menos VE, né? Na verdade, mais VE vindo por baixo. Esse cara foi carregado daqui para cá, então ele vai estar com o mesmo sinal daqui, né? Então vai ficar 2 VEs passando aqui, certo? Um VE da fonte mais um VE do capacitor. Esses 2 VEs vão se somar, vão passar por esse diodo e vão carregar esse capacitor aqui com 2 VEs, porque é a tensão da fonte mais o VE que estava em cima desse capacitor. Então aqui fica com 2 VEs. E fecha o circuito, certo? No próximo ciclo, o que vai acontecer? Né? Esse cara já vai estar carregado, esse cara aqui já vai estar carregado. Agora vai vir, né, a nossa tensão aqui, ele vai vir com VE, certo? Um VE aqui, mais 2 VEs em cima desse capacitor, então vai ficar 1 VE mais 2 VEs, ou seja, 3 VEs, e aí vai passar 3 VEs em cima desse diodo e carregar esse capacitor. Só que esse capacitor não carrega com 3 VEs. Por quê? Vamos lá. Vai passar 3 VEs e aqui nesse pontinho vai ter 3 VEs, aqui tá certo. Só que, qual que é o outro lado do capacitor, né? Porque o capacitor vai carregar em uma tensão em relação à outra. Aqui é 3 VEs, só que esse ponto aqui tem a tensão desse capacitor, que é VE. Ou seja, aqui fica 3 VEs menos 1 VE. Esse capacitor aqui, C3, vai carregar com 2 VEs, certo? Então, de novo, né? Vem o da entrada, mais os 2 VEs que tinham aqui, carregam esse cara com 2 VEs. Porque fica 3 VEs aqui em cima, menos o 1 VE que esse cara já tinha. Então fica 2 VEs. Ou seja, se eu ligar a minha carga entre esses 2 capacitores, esse aqui com 2 vezes a tensão de entrada, 2 VEs, e esse aqui com 1 vez a tensão de entrada, 1 VE, eu vou estar pegando 3 vezes a tensão de entrada. Então, eu subi o nível de tensão 3 vezes, certo? Então, fica aqui para vocês verem, né? Essa é a ideia, certo? Então, fica 2 VEs aqui e 1 VE aqui. E aqui é análogo, mesma ideia. Então, vamos lá de novo. Agora, começando pelo semiciclo negativo, que é mais fácil. Então, a gente vem aqui, né, vem por baixo agora, vai passar pelo D1 e vai carregar esse cara aqui com VE, certo? Então, 1 VE em cima do C1. Aí agora vem o positivo, vai fazer a mesma coisa. Vem o positivo, fica 1 VE mais 1 VE, então vai passar 2 VEs aqui, em cima desse diodo, e vai carregar esse capacitor com 2 VEs. Então esse C2 fica carregado com 2 VEs. Agora vai vir por baixo, certo? Por baixo vem VE, né? O próximo semiciclo negativo. Então vem VE por baixo, mais 2 VE do C2, então fica 3 VEs, certo? E esses 3 VEs vão carregar esse C3. Só que esse C3 não carrega com 3 VE, né? Por quê? Porque aqui vai vir 3 VE, vai chegar mesmo 3 VEs por aqui, né? O da fonte mais desse capacitor C2. Só que ele carrega de um ponto em relação ao outro. Esse ponto tem 3 VEs, mas esse ponto aqui tem 1 VE. Então, ele vai carregar com 2 VEs, ou seja, eu fico com C1 carregado com 1 vez a tensão de entrada, 1 VE, o C2 carregado com 2 vezes a tensão de entrada, 2 VEs, e o C3 também carregado com 2 vezes a tensão de entrada, 2 VEs, ou seja, fica 1, 2 e 2. Aí no próximo ciclo positivo, o que acontece? Fico com 1 VE, mais 1 VE, então 2 VEs, mais 2 VEs, né? Então porque aqui tinha 1, aqui tinha 2, mais o da fonte, fica somando tudo dá 4. Então fica aqui 4 VEs nesse pontinho de cima. Só que o capacitor carrega de um ponto em relação ao outro. Então aqui fica 4 VEs, só que esse ponto tem 2 VEs desse cara. Ou seja, o C4 carrega de novo com 2 VEs. Então deu pra ver, né? O primeiro capacitor sempre vai carregar só com 1 vez a tensão de entrada, 1 VE em todos os casos, e o resto vai carregar com 2 VEs. E aí, dependendo de onde eu pegar a tensão, eu consigo obter uma tensão maior. Então, nesse caso, se eu pegar entre esses dois capacitores, o C2 tem 2 VE, esse cara tem 2 VEs, pego entre os dois, eu vou ter 4 vezes a tensão de entrada. Beleza? Então, basicamente isso, certo?
dá para ter aí, dá para ter uma noção de como funciona. De novo, né? Não tem como colocar muita teoria aqui, eu expliquei como funciona e tudo mais. Se ficar alguma dúvida, me perguntem lá na aula, certo? Que a gente conversa e eu tento explicar melhor. Mas acho que deu para entender, né? Esse negócio do semiciclo positivo e negativo, né? Vem por cima, vem por baixo, carrega o capacitor, né? Como via de regra, o capacitor 1, né, o mais próximo ali da entrada, vai sempre carregar só com uma vez a tensão de entrada, o resto dos capacitores vão carregar com 2 vezes a tensão de entrada. Então, no final é só ir somando ali e ver o que acontece. Bem, então, parte experimental. Qual que é a ideia? Montar esses circuitos, né? Então, a gente não vai usar o transformador, eu vou colocar direto uma fonte de tensão alternada com 12 volts na saída, porque é mais fácil, né? A gente já viu como o transformador funciona. A ideia aqui era usar o transformador no laboratório, porque não tem jeito de pegar 12 volts alternado da tomada, né? Então a gente usaria um transformador. Mas aqui no Proteus é mais fácil, a gente usa direto 12 volts, ninguém precisa se preocupar. 3 diodos desse aqui, 4007, certo? 3 diodinhos desse. 3 capacitores desse, né, que na verdade é só ir pegando lá e colocando. E a gente vai usar um osciloscópio. E aqui está um resistor de 10K, mas vocês vão ver que eu vou fazer um negócio lá, né, porque a gente vai olhar 10K, que seria uma carga, né, uma carga com valor ok, e um valor infinito. Esse valor infinito eu vou colocar um resistor muito alto, em vez de deixar aberto. Só para não desmanchar ali e ficar mais fácil de entender onde a carga está ligada. Então, o experimento é montar nossos 3 circuitos. Então, para esses 3 circuitos, o que vocês vão fazer? Né? Vão ser 9 itens no total, né? 3 aqui para cada um deles, né? Na parte prática, além desses exercíciozinhos que eu coloquei aqui depois. Né? Esse relatório vai ser um pouquinho maior aí para vocês pegarem no tranco depois desse tempo parado aí. Então, vamos lá. Vocês vão montar o dobrador, o triplicador e o quadruplicador, né? São os 3 circuitos aí. Então vocês vão pegar o valor, é tudo com... Na verdade isso aqui, o valor de pico, né, na entrada, né? A gente já sabe porque a gente vai colocar na fonte, né? Então o valor de pico vai ser fixo em todo mundo, né? Mas a gente pega lá. Aí vocês vão olhar o valor da tensão de saída com o R infinito, né? Que vai ser o R muito alto que a gente vai colocar, que vai ser praticamente CC. E depois vocês vão pegar o máximo e o mínimo da tensão de saída, né, com a carga de 10K. Por que máximo e mínimo da saída? Porque esse circuito tem capacitor, né? É eles que estão carregando e dando a tensão. Conforme eu coloco uma resistência, esses capacitores não vão conseguir se manter carregados durante todo o ciclo. Então vocês vão ver que vai ter aquele ripple, né? Vai ter um pedaço maior e uma descidinha, um pedaço maior e uma descidinha. Eu quero que vocês peguem o máximo e o mínimo de tensão para a gente ver que varia, beleza? E aí depois esses exercícios aqui, que é para vocês falarem qual que é a influência do valor da carga. Esses aqui que é para vocês avaliarem, igual eu expliquei ali na teoria, né? Falar quem que carrega em cada ciclo, quanto que fica cada tensão e quanto que chega no final, né? Parece que é o mesmo circuito, só que aqui está invertido as coisas. Então é só para vocês verem se vocês entenderam, porque aqui basicamente é analisar ao contrário do que eu analisei lá, mas vai funcionar igual, certo? Então tentem analisar lá. E aí, né, comparar esse aqui com esse daqui, que basicamente é ver que vai ficar com uma polaridade diferente, né? Então prestem atenção lá, que vocês vão ver isso daí, né? Já estou dando a dica aqui, né? Já resolvi para vocês praticamente. Então, vamos para a parte prática, certo? Vou trocar a tela, vocês vão ver que eu já montei os circuitinhos aqui, porque é bastante coisa para mudar. Deixa eu passar para cá para não ficar apertando o botão errado, que toda vez eu faço isso. Tá. Então, estão aqui os 3 circuitos. Vocês vão ver que eu não montei eles, né, com aqueles ângulos de 45 graus aqui, né? Na verdade 60 graus. Né? Não montei com esses ângulozinhos, eu abri o circuito. Mas se vocês olharem ali, é basicamente isso que eu montei, é exatamente isso daqui que eu montei, certo? É o triplicador e o quadruplicador aberto aqui, né? Então é só abrir e montar, né? Se você quiser montar mais próximo daquele, fazer um negocinho que sobe, tudo bem, né? Como vocês preferirem. O que é importante? O que é extremamente importante? A saída. Okay? A saída tem que estar ligada no lugar certo. Então no dobrador, a saída está em paralelo com... Opa, ai meu Deus do céu, tá apertando coisa aqui. Tá em paralelo, né? Esse aqui é o nosso R infinito, que depois eu vou mudar o valor, né? Coloquei 1000 mega aqui só para constar. Então ele tem que estar em paralelo com o capacitor, né? Com esse capacitorzinho C2, certo?
No triplicador, a nossa carga aqui tem que estar em paralelo com os dois capacitores aqui, ó. Os dois capacitores estão em série, né, que são os dois capacitores que vão carregar lá com uma vez o VE e 2 vezes o VE, lembra? Que fica lá carregado em 3 VE no total. Então ele tem que estar ligado em paralelo com esses dois caras, né? Porque senão às vezes você esquece e liga todo mundo no final aqui, igual esse cara. Ah, liguei o R1 aqui no final. Se você ligar o R1 aqui, você vai ficar só com essa tensão no diodo, né? Você vai ter 0,7. Não vai adiantar nada. E aqui também, né? Então tomar cuidado para não só ligar, vir aqui e ligar a resistência no último cara. Não é isso. Tem que ligar entre os dois capacitores, né? Cuidado para não ligar errado. Por que tem que ligar entre esses dois? Porque esse cara é o cara que vai estar carregado com duas vezes a tensão de entrada, né, 2 VS, e esse cara também 2 VS. Então 2 VE mais 2 VE, né, eles inserem aqui, vai dar 4 VE, que é o que a gente quer na carga. Então tomar cuidado com isso e garantir que a montagem está certa com essas polaridades, né. Na dúvida, um jeito que eu também vi que é fácil de ver aqui, que se você está montando certo, é que esses módulos eles são bem a cara um do outro. Então, por exemplo, aqui tem um capacitor, tem um diodo para baixo. Esse aqui nem tanto, porque esse aqui é o mais simples, né? Um diodo para baixo, um diodo para o lado e um capacitor. Mas aí, olha aqui esses caras. O triplicador e o quadruplicador, que são os mais difíceis de montar. Basicamente, eu tenho um diodo embaixo, né, nesse caso, um diodo com uma polaridade. Um capacitor em cima, um diodo com outra polaridade. Um capacitor embaixo, diodo com outra polaridade. Então, se a gente for fazendo o caminhozinho, a gente vê se está certo ou está errado, né? Então tem a fonte, aí vem aqui um capacitor, entra no menos, um capacitor, entra no menos, um capacitor, entra no menos. Só ligar todo mundo, né? Então fica essa dica aí. E aqui é a mesma coisa, né? Vem por cima, passa no menos, capacitor, passa no menos, capacitor, passa no menos, capacitor, passa no menos. Então ele fica fazendo esse zigue-zague, né? Então é só ver que tem isso daí, que daí vocês garantem que não montou errado, né? Mas na dúvida, pega esse desenho aqui, faz ele ali do jeito que der no Proteus, mesmo que fique alto, né, fique para cima, para você não se confundir. Mas esse desenho aqui é exatamente isso aqui que eu fiz aqui. Exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, vamos fazer a parte prática, né? Vou fazer a parte prática inteira com vocês, porque é basicamente medir duas coisas aqui. Então, a gente vai medir a entrada e vai medir a saída. Isso. Só isso. E aí a gente vai mudar esse valor da carga aqui, né? Então, vamos lá. Esse é o primeiro cara. Então, pro dobrador, né? Mando rodar aqui. O que a gente vê? A gente vê, né? Deixa eu colocar eles na mesma escala. Na verdade, como aqui tá mais fácil, eu vou colocar eles na mesma escala para 10 volts por quadradinho aqui. Tá no zero, tá no zero. Então, o que a gente vê, né? A gente vê nossa forma de onda, né? Aliás, eu esqueci de mostrar para vocês, né? Então, ela tem 12 de tensão eficaz. 12 de tensão eficaz é basicamente 17 de amplitude. Então coloca 17 de amplitude, 60 de frequência, tá ok. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o pico desse cara vai dar ali em 17. Né? Aqui é o zero, cada quadradinho tem 10, né? Então um quadradinho, né? 20 seria aqui, ele está um pouco mais para cima do que está para baixo aqui no meio, né? Então dá uns 17 volts. Né? Se quiser chegar mais perto, dá para me mudar aqui, né? Então 15 aqui, 5 volts por divisão, né? Aqui é o zero, então fica 5, 10, 15, e aí nesse ponto aqui a gente chega. Inclusive, olha que legal, né? O máximo tá pegando agora com a curvinha da saída, né? Por quê? Porque a escala tá ao dobro, né? Coloquei a escala aqui igual ao dobro, ele tá batendo certinho lá na nossa escala, né? Então, né? Olhando, por exemplo, para o azul agora, né? Esse aqui é o zero, eu tenho 10, 20, 30 e 34, 33, alguma coisa ali, que é basicamente o valor da tensão de entrada multiplicado por 2. Né? Se é 17, 17 mais 17 dá 34, é mais ou menos o que tem aqui. Né? De novo, né? Quer chegar no número mais bonitinho, você pode pôr em 5 volts, né? Você pode arrastar esse cara para baixo aqui para ter mais espaço para contar e diminuir também, né? Porque conforme você vai diminuindo, isso aqui vai subindo, né? Então se eu coloco 2 volts, eu tenho que trazer o zero mais para baixo, né? Para contar, né? Então coloco, por exemplo, nesse quadradinho, aí eu sei que tem todos esses quadradinhos aqui até lá em cima, né? Mas, né, pegando aqui já dá para ter uma ideia boa. Nossa, deixa eu voltar esse cara pro zero, senão eu vou me perder tudo aqui. Zero, beleza.
Então, beleza, né? Deu para ver aqui. E esse é o caso com a carga lá infinita, né? Um R gigantesco. Aliás, carga infinita não, né? Sem carga, né? Com R praticamente infinito. Agora a gente vai pôr a carga, né? Que é equivalente a baixar bastante esse cara. Então tava 1000 MB, vou colocar 10K. Né? Baixei bastante aqui. Então agora que eu rodo, o que a gente vai ver? Olha aqui como é que tá. Primeiro que caiu um pouquinho já, né? Que é aquela queda de tensão que sempre tem. Segundo, que olha o formato, né? Vou até diminuir esse cara, para ele não atrapalhar a gente a ver, né? Porque a entrada não vai mudar, vai ser sempre ali 17 volts. Mas olha aqui, tá vendo que tem aquele ripple? Se estiver muito ruim de ver, ó, dá para pôr aqui. Então aqui é o 0. A gente sai aqui, né? 5, 10, 15, 20, 30. Então o ripple tá ali, né? Esse aqui é 35. Isso. O ripple tá alguma coisinha ali em cima de 35 e alguma coisa aqui, né? Então 35,5, 36 até aqui embaixo 33, 32, alguma coisa desse tipo, né? De novo, quer melhorar ainda a medida? Coloca no 2, né? Coloca no 2 e arrasta lá para baixo, ó. Agora dá para medir bem, certo? Dá para ver que tem ali mais ou menos uns 2 volts de diferença entre o máximo e o mínimo, né? Então peguem esse valor da maneira que vocês acharem melhor, né? E coloquem lá no relatório, beleza? Então agora a gente vê que tem o ripple por causa da carga aqui, certo? E se eu for colocar, né, na escala que é o dobro, a gente vê que agora não chega lá no máximo, né? Inclusive, acho que eu fiz aquela conta errada, né? Se agora ele está com 10 volts aqui, isso é, na verdade ele não está em torno do 35, ele está em torno do 30, né? Faz sentido, né? Então ele está em torno do 30. Então é alguma coisa ali variando entre 31 até 29, 30,5 até 28,5, alguma coisa assim, né? Vocês pegam o valor e colocam lá no relatório. Bem, então esse é o dobrador, certo? Agora no triplicador, lembrando que a carga tem que ser ligada com esses dois capacitores, senão vai dar errado. Não liga a carga no diodo, certo? Arrastar mais para cá. Entrada, saída, né? Lembrando dos valores, né, do capacitor, 22 micro em todo mundo, né? O diodo eu coloquei 4007, mas é o 4401 já tá ótimo, né? Tu pode usar o 4001 mesmo, né? Anotem para os 3 circuitos, usem um N4001, tá ótimo. Não precisa usar o 4007 aqui não, porque provavelmente aquele era melhor para usar no laboratório, mas 4001 tá ótimo. Então o primeiro esse cara, certo? A fonte é a mesma coisa do outro, 17 de amplitude para dar 12 de eficaz, que é o que o exercício pede. Primeiro sem carga, né? Ou seja, com R infinito. Se a gente rodar, certo? O que a gente vê aqui? Né? Colocar na mesma escala. Até some. Coloquei na mesma escala, até sumiu. Né? Então, a entrada ainda está lá com aquele valor. Agora vamos contar a saída. Né? Aqui é o 0, né? Tá com 10 volts por divisão. Então fica 10, 20, 30, 40, 50. Né? Quanto que é 17 vezes 3? 51. Né? Como a gente tem queda de tensão em cima dos diodos, né? Não carrega exatamente com VE, né? Sempre tem uma quedinha de tensão no diodo, não tem o que fazer, né? Basicamente dá ali 50 volts, né? 3 vezes o valor de entrada, né? 3 vezes o valor de pico da entrada, certo? Né? Lembrando que aqui não, a escala está ao dobro, por isso que está perto, né? Se eu colocar na mesma escala, vai sumir lá o azul. Então, a gente vê que triplicou mesmo, né? Que era o que a gente estava esperando. Agora vamos ver o que acontece quando a gente coloca a carga, certo? Então, lembrando, é a mesma fonte, né? A gente está usando a mesma fonte. Então, vamos mudar aqui para 10K. Mando rodar. Olha como é que fica o ripple agora. Né? A escala agora está em 5. Né? Antes nem aparecia, agora já caiu para cá. Vamos colocar em escala de 10 para ficar mais fácil de contar, só para a gente ver. Então, aqui é o 0, tá 10, 20, 30, tá em torno de 40. Né? Ou seja, caiu 10 volts já. Por quê? Porque essa fonte é a mesma. Né? A gente está aumentando o valor da tensão. Só que quando eu ligo a carga e ela vai puxar a corrente, a fonte não aguenta. Né? Então, tem a queda de tensão, diminui a capacidade do meu circuito. Né? Os capacitores não vão conseguir manter uma tensão tão alta. Né? E eles não vão conseguir ficar carregados também lá no máximo. Né? Então tem essa queda aqui. Né?
Aqui já até daria para contar, né? Mas para contar melhor, ó, aqui está no 5 volts por divisão, né? Então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então tá 35 de mínima ali, né? 34.8, 34 ponto alguma coisa. E aqui no máximo tá, né? Se aqui é 40 e aqui é 45, ele tá ali com 42. Então a gente vê que varia, né? Antes era 50 todo mundo, né? Toda a linha em 50. Agora o máximo é 42 e o mínimo daquele ripple ali tá em 39, né? 40 ali. Então a gente vê que varia bastante e que realmente a carga tá afetando esse cara, certo? Bem, vamos pro último, né? Que é o quadruplicador. Lembrando de ligar no capacitor, ok? Ligar com os dois capacitores, não é para ligar a carga aqui no finalzinho, liga entre os capacitores, ok? Vamos para o nosso último, né? Primeiro, de novo, né, sem carga, né, ou com um resistor muito alto, praticamente infinito. Se a gente rodar, o que a gente vai ver? Né? Olha lá, foi embora a tensão. Eu vou trazer mais para baixo, né, com 10 volts, vou colocar até 20 aqui. Então coloquei 20 volts. Né? 20 volts, né? Aqui está em 5 volts por divisão, aqui está em 20 volts por divisão, então tá 4 vezes a escala. Ou seja, né, tá junto aqui praticamente o pico. Né? Por que não está exatamente junto? Porque tem as quedas de tensão em cima dos diodos. Né? Sempre vai ter, não tem o que fazer. Então vai descontando aquele 0,5, 0,6, 0,7, vai diminuindo um pouquinho a tensão. Mas, né, dado que tem isso, vamos ver aqui. Né? Então tá por 20 volts por divisão a minha barrinha azul. Então 20, 40, 60, 60, aqui o meio seria 70, então tá ali 75, 78, alguma coisa assim. Né? E quanto é 4 vezes 17? 4 vezes 17 é 68. Isso, 68. Então é isso mesmo, tá ali mais ou menos no 68. Né? Tá mais ou menos no 68, nossa linha azul aqui. Ou seja, quadrupliquei o valor da tensão, né? Sem carga ainda. Né? Sem carga, eu coloquei a tensão 4 vezes o valor da tensão de entrada. Né? Deu certo. Agora vamos colocar a carga e vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Acho que vocês já entenderam. Né? Vai ficar, a queda vai ser ainda maior, né? se olhar proporcionalmente do que a gente tinha visto antes. Por quê? Porque eu estou aumentando mais a tensão, mas a fonte é a mesma. Eu estou diminuindo a capacidade dela de realmente atender ali a carga. Né? Então, olha aqui o que acontece. Né? Aqui está em 20, vou colocar em 10. Então aqui está 10, 0, 10, 20, 30, 40. Então, mesmo estando quadruplicando a tensão, né, quando eu coloco a carga, ele está ali também em volta de 40. Né? Está ali com 45, 46 de máximo, né? É maior do que o triplicador, 46, 47 ali de máximo, o mínimo 38, 39, né? A gente vê uma variância até maior, mas a gente vê que ele não dá conta quando eu coloco a carga. Né? Então, é isso daí, certo? A gente viu os 3 circuitos, dobrador, esse primeiro, triplicador, que é esse segundo, e o quadruplicador, que é esse cara. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é isso, certo? Deixa eu voltar aqui pro slide. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é isso. Monta os 3, né? Tomar cuidado, gente. Toma cuidado para ligar todo mundo com a polaridade direitinho, senão vai dar completamente errado. Né? Monta eles aqui, né? Eu uso esse diodo em vez daquele que está ali nos dados. Anota o valor da tensão de pico da entrada, que vai ser igual para todo mundo. Né? Eu coloquei 17 volts aqui, né? Então 17 volts. O valor de tensão da saída com R infinito, que vai ser praticamente CC, né? Vai ser praticamente aquela linha. Né? Vocês têm que usar o osciloscópio para pegar, tá? Pega o osciloscópio e olha lá. Esse caso aqui até daria para colocar uma fonte de tensão para medir, porque ele provavelmente ia conseguir medir. Né? Mas esse aqui é mais fácil de pegar com o osciloscópio, então também nem... E aí depois pegar o máximo e o mínimo da tensão, né, de saída, que vai ter aquele máximo e aquele mínimo por causa do ripple, né, do capacitor, com esse valor de carga aqui, e anota esses 2 valores também. Ok? E aí, obviamente, né, coloca print dos circuitos, né, só para eu ver que vocês montaram o circuito corretamente. Aí esses valores aqui vocês só precisam anotar. Não precisa ter print do osciloscópio. Né? Se tiver o print do osciloscópio, eu vou ficar mais feliz de ver que vocês entenderam mesmo, se deu certo e tudo mais. Mas não precisa necessariamente. Né? E aí depois resolver esse exercício que eu já até falei o que vocês têm que fazer na explicação antes de mostrar a parte prática. Então, pessoal, era isso daí.
né? Esse relatório é um pouquinho maior mesmo. Fica lá para o dia 4, né? Próxima aula, certo? Na próxima aula a gente vai começar transistores, né? Então a gente vai entrar, enfim, em transistores. A gente vai ter vários experimentos de transistor. Então esse primeiro ele é mais calmo, né? Que é só para fazer a introdução mesmo a transistores, ok? E aí depois a gente começa a fazer coisas mais legais. Então, era isso daí, pessoal. Lembrando que qualquer coisa, só me mandar um e-mail, ok? Que a gente tira a dúvida. Ou no Moodle também, ou pergunta lá na aula. E então a gente se vê na próxima semana. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção e até mais.